Tá bom. Nós queremos falar então sobre maldição, não é isso? Quebra de maldição. E eu tenho dois assuntos muito importantes. É sobre as maldições que travam a vida e você lidando com a maldição. Então, eu acho que hoje o mais adequado seria nós falarmos sobre a maldição ou as maldições que travam a vida da gente. Porque muitas vezes eu tinha assim uma visão, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, porque as pessoas acham que, olha, eu aceitei Jesus e vem tudo dentro do pacote, eu estou liberto de tudo, está tudo resolvido comigo e eu vou vivendo a minha vida, mas você vai começar a perceber que ao longo do tempo as pessoas não conseguem viver a plenitude, né, daquilo que a palavra diz que é um direito nosso, daquilo das promessas. Então a gente precisa começar a ver isso. Então, o que acontece? Nós começamos a estudar sobre isso já há bastante tempo, começamos a falar, né, sobre esses movimentos, comecei a ter muita experiência, porque aqui no meu lugar, aqui a região serrana do Rio de Janeiro, o primeiro centro de quimbanda no Brasil está aqui, 1898. Então a barra aqui é pesadíssima, né? Pesadíssimo. Então eu comecei a estudar com outras pessoas e comecei a ver nas experiências que nós tínhamos aqui como as pessoas nas famílias, netos, bisnetos, traziam sobre si as marcas de pessoas lá atrás e não conseguia se libertar. Então nós começamos a montar um trabalho de libertação. Primeiro a gente, né, sofreu muito com isso, porque quando no mundo espiritual acho que foi sinalizado que Deus tinha trazido sobre nossa vida esse mover, nós começamos a sofrer represálias terríveis e, né, até hoje careço de muita oração, mas é uma realidade que nós temos que encarar, existe e precisamos nos tratar. E a primeira coisa que eu queria falar, eu queria começar, Éder, falando sobre Deuteronômio 29, 22, 9. Deuteronômio ele nos diz assim: não semearás a tua vinha com diferentes espécies de sementes, para que não degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Nós vamos ver que aqui se aplica o princípio de quê? O princípio da mesma origem. É a mesma origem. Ninguém vai plantar melancia e vai colher abóbora. Se você plantar melancia, você vai colher melancia. E por conta disso, fazendo valer a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos diz lá em Gálatas 6 o quê? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele fará. Então, nós vamos devagarzinho entrando no assunto para o pessoal começar a compreender. Se você planta derramamento de sangue, se você planta violência, você vai colher o quê? Derramamento de sangue, você vai colher violência. Se planta promiscuidade, você vai colher promiscuidade. Eu, uns anos atrás, assisti um gabinete de uma pessoa que tinha um problema seríssimo com pedofilia, né? Uma perseguição espiritual de pedofilia. O que é perseguição espiritual? É um desejo assim incontrolável de você praticar determinado pecado. Existem muitos crentes que não contam isso para ninguém. Existem muitos crentes que vivem assolados por essas situações, pensa nisso dia e noite, sonha com isso, passa a ser obcecado com esse negócio e não consegue se libertar, mas não tem coragem de chegar para o pastor, para o líder dele, procurar ajuda, porque ele acha, ainda mais se ele alcança assim, uma posição de liderança, ele se sente envergonhado e ele fica carregando aquilo na falta de conhecimento, que ele vai transmitir isso para os filhos dele, para os netos dele, e ele precisa entender que não só pelo fato dele ser liberto, mas pelo fato dele começar a saber que isso fere o coração de Deus, não é? E ele precisa começar a tomar atitudes que possam aproximar ele mais do Senhor, né? Tirar. E então a pessoa vai vivendo com aquilo, vai deixando aquilo, vai aprendendo a viver com essa situação e nunca vai conseguir viver a plenitude da palavra. Então, esse rapaz, ele nasceu num leito de prostituição, a avó era uma prostituta, o pai foi criado no leito de prostituição, o pai, até 6 anos de idade, vivia na prostituição. Ele foi, o que aconteceu? Foi adotado numa família cristã. Uma família crente adotou aquela criança, o Conselho Tutelar tirou, o Ministério Público, né, interviu, ele foi adotado muito bem. Cresceu no Evangelho, tornou-se um líder, casou, teve 5 filhos, 4 rapazes, uma moça. Só que a perseguição espiritual era pornografia, ele não conseguia viver sem vídeos pornográficos. Naquele tempo não tinha internet, eram vídeos, né? E o que aconteceu? Uma perseguição, e ele padecia
se arrependia, chorava, né? Se arrependia, chorava e volta e meia ele sucumbia. E o que acontece? Que ele gostava de ver alguns filmes, e um dia o filho dele acorda de noite e vê essa situação, e vê ele vendo o filme, ele não vê o garoto começa a receber Que ele destravou aqui, ele vai entrar aqui de novo. Só um momento. Começou a falar com essas coisas, o negócio vai coisando, né? Falar de bater no capeta, ele fica bravo. Só um pouquinho. Então, vamos dar uma repetida aí. Então, uma criança nasceu num leito de prostituição, viveu até os 6 anos nesse leito de prostituição, a avó, a mãe era prostituta, e ele é adotado. Caiu de novo, Raquel. Caiu de novo, né, Éder? Caiu não, pode ir. Caiu não. Posso ir? Pode ir. Então, só que não estou aparecendo aqui não, Raquel. Então, o que acontece? A gente vai vendo... Aí, pronto, voltou, né? A gente vai vendo que esse rapaz, ele depois casa e ele tem filhos, e um filho molesta o outro filho, e é desse filho que foi molestado que nós estamos falando, porque ele já cá na frente, um líder espiritual, ele começa a ter os mesmos desejos. Então, eu estou falando de uma cadeia familiar que começou com uma prostituição em uma geração, depois dessa passa para pornografia em outra geração, depois passa para estupro incestuoso em outra geração, e agora já está havendo abuso sexual em uma outra geração. Então, eu estou querendo dizer para você que muitas vezes as pessoas aqui na minha região, a gente tinha muito isso, as pessoas pensam que um videozinho pornográfico em casa não é tão inofensivo. Você se permitir ver certas imagens não é inofensivo. Ficaram 3 meses assistindo essa família para que eles entendessem que sem confissão e sem arrependimento, essa história não muda na vida de ninguém. Não muda na vida dos melhores crentes. Se você não interrompe, se você não vai para a cruz, se alguém não chega diante de Deus e fala, eu e minha casa fizemos o que é mal diante do Senhor, essa cadeia de maldição que nós carregamos muitas vezes sem saber, características que nós temos, na verdade, emocionais, de atitude, né, de pensamento, de reação, nós carregamos conosco e nós nem sabemos muitas vezes a origem dela. Nós só vamos nos ver livres dela quando nós confessarmos, houver arrependimento e confissão. Então, Senhor, eu e minha casa fizemos mal diante do Senhor, e se não fizermos isso, a cadeia não acaba, nós vamos ver famílias inteiras, apóstolo, de tempos em tempos, sucumbindo à promiscuidade e sucumbindo também a muitas outras situações. Você vai ver famílias inteiras de perdas financeiras, vai ver famílias inteiras com doenças graves, repetições, repetições e repetições. Um exemplo muito bom é de Daniel. Daniel estava no cativeiro fazia 70 anos. Daniel era santo, Daniel era separado, Daniel não escolheu comer as finas iguarias do rei, ele escolheu ser santo, e mesmo assim tinha 70 anos o cativeiro dele. Não é isso? Porque muitas pessoas falam assim, não, crente não tem cativeiro, crente não tem maldição, já aceitei Jesus, não tem problema nenhum comigo, tá tudo resolvido. Mas um dia ele foi lá ver o livro do profeta Jeremias e entendeu que estava preso no cativeiro por causa dos seus pais, por causa dos seus avós, por causa dos seus tataravós, não é isso? E o que foi que Daniel fez? Nós vamos lá em Daniel 9, nós vamos ver que quando ele entendeu que o cativeiro é uma herança maligna, o que ele fez? Ele foi confessar os pecados. Daniel 9, a partir do versículo 4. Senhor, eu quero dizer que o Senhor é Deus grande, tremendo, que guarda a aliança, a misericórdia com aqueles que te amam, que guarda os teus mandamentos, não é? Procedemos, olha o que ele fala.
procedemos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes. Ele foi? Não. Apartando dos teus mandamentos, dos teus juízos, nós não demos ouvido que os teus servos profetas falaram aos nossos reis, nossos príncipes. Então, ele está se incluindo na situação. E ele vai embora. Vai falando, vai lá, o versículo 14, o versículo 16, ele vai falando, pedindo a Deus de poder mover. Ó Deus, ouve, perdoa, atende-nos e age sem tardar. Ele está clamando ao Senhor, né? E por que Daniel fez isso? Daniel viu no livro da lei, no livro Levítico, onde fala de bênçãos e maldições. E depois de falar todas as maldições, falar do que ia acontecer, Deus fala no versículo 40 do capítulo 26 do livro de Levítico: então confessarão as suas iniquidades e as iniquidades dos seus pais, o quê? Com as suas transgressões. Com as transgressões que transgrediram, ele fala contra mim. E diz também, igualmente confessarão que por terem andado, olha só, confessarão que por terem andado contrariamente comigo, eu também agi contrariamente com eles. Então não é falar, Senhor, por que está acontecendo isso? Ah, Senhor, eu não mereço. Não, não, não. Eu preciso reconhecer que eu estou sofrendo tudo isso porque eu agi impiamente com o Senhor. Aí que nós começamos a tocar no cerne do problema. Por que muitos crentes continuam debaixo da maldição? Porque muitas vezes a pessoa pensa, bota a mão na cabeça e fala, sai em nome de Jesus. Ele saiu, acabou a manifestação, mas os sintomas, querido, eles continuam. E aí ele vai se indispor muitas vezes, né, diante de muitas situações. Por quê? Porque ele continua adoecido, afetado com aquela situação. Então, e continua assim, e os trouxe para a terra dos seus inimigos, mas diz, se então seu coração incircunciso se humilhar, então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, eu me lembrarei do meu pacto com Jacó e também com Isaac e com Abraão, e também da terra me lembrarei. Quero fazer um detalhe aqui, um adendo, que o pacto, ele protege. O pacto, ele é como se fosse assim um empurrão. Ele nos faz proativos. Então, eu vou me lembrar do pacto. O pacto vai fazer vocês viverem a minha promessa. Então, quais são os itens, então, resumindo, para a gente resolver isso? Confessa e reconhece que Deus é justo. Muitas pessoas, gente, muitas e muitas pessoas carregam problemas terríveis, não é? E a gente fica olhando, fica observando que aconteceu com a mãe, a mesma coisa aconteceu com a filha, coisa idêntica, até tão assim difícil que muitas vezes acontece até em épocas semelhantes. E a gente fica observando como os detalhes, a mesma coisa. Aí o que acontece? Mas eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus comigo, então a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo, não é? Quais são os itens para resolver esse problema? Confessa e reconhece que Deus é justo. Ele fala, tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Então a nossa tendência é dizer, eu não fiz nada, por que Deus está bravo comigo? Não fui eu que fiz, não fui eu que derramei sangue, foi minha mãe, foi minha avó, foi meu pai. Agora, quando a gente escuta essa conversa e lê o texto de Mateus 23, você vai ver que o próprio Jesus falando assim, para que sobre vós caia o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, o sangue de Abel, o justo, o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, e ele fala assim, a quem mataste entre o santuário e o altar. Espera aí, como é que eles mataram se eles não eram nascidos ainda? É porque a raiz de iniquidade faz com que as pessoas tenham um vínculo com aquele pecado. Nós, muitas vezes, estamos vinculados àquilo. Essa raiz está grudada nele, estava grudada nele, está grudada em nós e pode brotar a qualquer momento. Porque muitas vezes o irmão é uma bênção, apóstolo. A irmã é uma bênção, o seu filho é uma bênção, né? O filho do irmãozinho na igreja é uma bênção. E, de repente, o que acontece? Aquele irmão, aquela irmã, aquele filho, ele vira a cabeça. Isso do dia para a noite. Eu conheço um rapaz no nosso lugar aqui, que ele dormiu bem e acordou surtado, nunca mais voltou. E a mãe dele não aceita assim, porque ela fala que não, nossa igreja, nosso pastor tem uma linha de pensamento e tudo bem. Mas o filho está até hoje, surtou, nunca mais voltou assim. E o que é isso? Demônio. Não é? Entrou na vida do rapaz e acabou com a vida do rapaz com futuro, já entrando para a carreira militar. Então, eles são a geração que pode agora confessar e não confessa. Nós somos a geração que devemos confessar. E se não confessa, o que acontece? Continua no mundo espiritual, a perseguição espiritual, pelos demônios que entraram. Então, deixa eu dizer algo assim, importante em relação à maldição. Confissão, apóstolo. Para todos vocês que estão nos ouvindo, sem arrependimento não adianta. Então, eu quero ficar livre desse negócio aí,
Graças a Deus, os apóstolos ensinando isso, agora acabou para mim, vou abrir a caixinha preta da minha família, vou limpar isso, vou falar tudo bem, vou escancarar meu pecado, falar tudo porque eu quero ficar livre. Não resolve. Porque isso não é arrependimento. Arrependimento é você receber a convicção de que você, em algum momento, feriu o coração de Deus. E nós precisamos parar e pensar nisso. Ontem eu estava conversando sobre uma jovem, sobre isso, nós fomos sair do culto, fomos lanchar com nossos filhos, e na volta eu estava conversando sobre isso, falando sobre revelação, falei, como é que vocês estão vivendo, lidando com isso tudo? Então a gente tem que reconhecer que feriu o coração de Deus. No remorso, as pessoas ficam preocupadas com as outras pessoas. No remorso está preocupado com as consequências, com a sua reputação. No remorso está preocupado assim na horizontal. Mas no arrependimento, você fica preocupado com o céu. Pequei contra o Senhor. E aí é a chave de tudo. É a chave de nós liberarmos o nosso povo, nossos irmãos, nossos amigos, nossa família, das cadeias que Satanás os prendeu. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, o que foi que ele falou? Olha, eu pequei contra o Senhor. Não é isso? Ele diz, ó, pequei contra o Senhor, pequei. Aí Natã fala assim, o Senhor perdoa o seu pecado. Por que ele fala isso? Porque é o arrependimento que libera a graça e a misericórdia. Então, a maldição existe? Existe. São coisas muito sérias. Famílias e mais famílias estão sendo assim destruídas, aprisionadas, não é, por situações assim vergonhosas, situações de falência, de fracasso, de derrota, de humilhações tremendas, não é? E não conseguem se livrar disso. Por quê? Eu vou confessar para ficar livre desse problema financeiro que eu vivo. Te digo, não vai funcionar. Eu vou confessar que meus filhos saem da prostituição. Não vai funcionar. Eu vou confessar porque eu quero que meu filho fique normal. Olha, meu filho é especial. Não vai funcionar. Só vai funcionar se o seu coração for quebrantado, se nós reconhecermos que fizemos mal perante o Senhor. Então, eu quero criar uma base aqui para a gente poder chegar num assunto que é a quebra da maldição. Porque para quebrar a maldição, nós temos que formar uma base de reconhecimento, de arrependimento, de confissão, de arrependimento. Que se não houver essa base, é isso que o diabo quer. Que a gente não tem essa base, não tem esse conhecimento, para nós falamos, mas eu estou orando, eu estou fazendo isso, e as coisas não vão se resolvendo. Então nós precisamos voltar lá para o beabá, para o leitinho, e mostrar, olha, para funcionar, eu tenho que fazer, Senhor, os meus antepassados derramaram sangue inocente. Os meus antepassados fizeram o que que era mal perante o Senhor. Os meus antepassados deixaram viúvas, deixaram crianças sem pais, eles foram sanguinários, eles foram adultos, eles foram prostitutos, eles não agiram conforme a sua palavra, eles roubaram, eles desobedeceram a sua palavra, não tiveram temor do Senhor, né? Então eu preciso parar e preciso o quê? Confessar isso diante do Senhor. E se nós não fizermos isso, a chave é, se nós não fizermos com o coração contristado, não vai resolver. Não vai funcionar. E como é que a gente gera arrependimento? A convicção do pecado é o Espírito Santo que gera em nós. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos pedir o Espírito Santo de convencimento. E outro atendimento, nós estamos numa situação com uma pessoa, pensa uma pessoa que está tudo fechado na vida dela. Tudo quanto é porta se fechando, na família ninguém se formando, ninguém conseguindo prosperar, ninguém casando, ninguém dando certo, tudo errado. Aí eu conversei com ela e falei sobre aborto com ela. Isso aí são indícios, irmã, que você abortou, ou você tem uma herança de aborto. Por isso que tudo aborta na sua vida. Vocês fizeram lá atrás um pacto com a morte, com a sepultura. Então, nada na família de vocês termina, nada completa, nada se conclui. E ela disse, eu fiz mesmo, apóstolo. Eu fiz 3 abortos antes de gerar meu filho. Falei, que bom então. Ela falou assim, ó, que bom que Deus te revelou, e o senhor vai orar, vamos orar, e eu quero ficar livre logo disso. Falei, não é assim, nós falamos lá no gabinete, não é assim. E começamos de novo a conversar com ela, agora com a intenção de que ela fosse convencida pelo Espírito Santo, que ela estava naquela sala conosco, glória a Deus por isso, convencida pelo Espírito Santo que ela precisava de arrependimento. Eu falei para ela, porque a palavra diz, arrependei-vos e convertei-vos. Porque o arrependimento, ele vai gerar constrangimento, ele vai gerar uma dor no coração da pessoa. E ali nós começamos a orar para que o Espírito Santo pudesse fazer ela sentir que nós não poderíamos desligar no mundo espiritual ainda se não houvesse arrependimento. Como que eu vou desligar a pessoa de uma coisa se ela não quer? Desligada sem arrependimento genuíno, verdadeiro. Isso é fato. E aí nós oramos, pedindo, pai, ó, sua filha conhece a tua palavra,
e derramou sangue de gerações, porque as pessoas muitas vezes não entendem isso. Ah, não, eu abortei, e não, derramou sangue de gerações, não é? E ela entendeu que ela rompeu com a vida, que ela fez pacto com a morte, mas só no nível da alma que ela entendeu. Eu queria te pedir que, se eu pudesse, pelo seu espírito, penetrar no espírito dela, dar arrependimento genuíno. Isso deu aí uns 4 a 5 dias, quase uma semana, mas resolvemos o problema. Mas qual é o fato? Sem arrependimento, a oração não é eficaz. Ela se torna uma reza, ela se torna uma mera repetição de palavras e não vai funcionar. Então, isso é a base. Nós não vamos para os púlpitos pregar isso, porque, né, mas aqui nós estamos dando a base do povo, querendo transmitir que todas essas explicações e exemplos é que o fruto colhido, apóstolo, ele mostra o fruto plantado. Olha o que você está colhendo, que você vai ver o que foi plantado. Então, tem heranças de roubo. Nós vemos muito pessoas que praticaram roubo, famílias que usurparam terras. Aqui tem muito isso. Nós moramos na região serrana, então é interior. Famílias que ludibriaram com negócios ilegais. Qual é o fruto que colhe? Dificuldade financeira tremenda, né? Falência, fracasso, derrota, bancarrota, humilhação, prejuízo financeiro constante, porque o fruto plantado foi em relação ao dinheiro. Outra coisa, aqui, herança de feitiçaria, terríveis, não é? Hebreus 5 diz que pela prática, ou seja, pelo exercício constante, que nós crescemos para discernir o bem e o mal. Então, a prática ministerial tem nos ensinado que as heranças de feitiçaria e de ocultismo, herança de envolvimento com as trevas, traz como consequência espiritual doença nessa parte do corpo, cabeça e pescoço. Essa é a minha área de trabalho, cabeça e pescoço. Eu vou fechar parênteses aqui, depois eu vou falar sobre outro assunto, depois eu vou voltar a ele. Porque as pessoas falam, uns generalizam, doença só espiritual, doença pode ser espiritual? Pode. A doença pode ser do corpo, da alma e do espírito. A gente tem que entender isso no gabinete, tem que entender isso na nossa carreira. Lucas, doutor Lucas, lá no capítulo 13, contando a história sobre uma mulher encurvada, 18 anos daquela mulher encurvada, e se ela fosse ortopedista, ele dizia, ela precisava de uma cirurgia na coluna, se fosse um fisioterapeuta, ela precisa de alguns exercícios, mas ela precisava que o demônio saísse da coluna dela. Então, Jesus expulsa o demônio da coluna, ela endireita, né? Lucas, ainda no seu capítulo 11, ele começa a contar a história de um menino mudo. Expulsou o demônio do menino, o menino falou porque o demônio que estava possuindo o menino era mudo. Tem demônio mudo, apóstolo? Tem 2 textos bíblicos, Lucas 11, Marcos 9, falam de demônio mudo. Mas então, muitas pessoas começam a falar, né, querer, vou conversar com o demônio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Gente, não faça isso. Não tem. Procurar conversar com o demônio. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para poder expulsar o demônio. Então, esse menino mudo, né, ele era mudo, o demônio estava na garganta do menino, e é isso. O otorrino ia falar, dar o seu diagnóstico, né, psicóloga dar seu diagnóstico, mas então tem enfermidades que são do corpo e tem enfermidades que são espirituais. Por exemplo, muitas pessoas, eu vejo muito isso aqui, a pessoa desordenada na alimentação, muito sal, muito açúcar, e fala, apóstolo, o inimigo está furioso comigo, eu estou mal de saúde. Não, você que não teve uma alimentação correta. Podemos também adoecer emocionalmente? Podemos. Psicossomático, não é isso? Mas existem doenças, que são espirituais. A mulher encurvada, o menino mudo, nós chamamos de doença pneumossomática, né? É o espírito adoecer no corpo. Pode ter milhares de doenças que são espirituais. E uma delas, que nós chamamos de doença do sexo, eu vejo isso quase todo dia, irmão. É a depressão. Terrível. Ela é doença do sexo. A depressão pode ser da carne? Pode ser da carne. A depressão pode ser deficiência hormonal? Pode. Hormônio da tireoide, deficiência do hormônio do ovário. Nós atendemos uma senhora aqui, estava até com minha filha no dia, e ela estava terrivelmente, nós oramos, identificamos o problema, voltamos lá, depois ela desceu para tomar café com a gente, e ela não andava, só dormia, né? Mas tem deficiência de hormônio do bem-estar, serotonina, dopamina, e a pessoa tem a queda do bom humor, fica triste, abatida. Muitas vezes as mulheres choronas, porque tem muitas mulheres que têm queda de hormônio do bom humor no período menstrual, que a gente chama de TPM, né? Aqui em casa até os cachorros param de latir, gente, que é triste, né? E muitas pessoas também vivem assim, eu estou com depressão, eu posso tomar um remédio para depressão?
A gente vai ao oftalmologista, usa óculos, vai ao dentista, arruma o dente, está com dor de cabeça, toma remédio, está com depressão, muitas vezes tem que tomar um remedinho. E entender que não há nada que o diabo faça que está a favor do homem. Ele mata, rouba e destrói, mas a medicina está a favor do homem. Se veio para trazer cura, foi Deus que deu, não é? Ah, mas apóstolo, eu continuo com os mesmos procedimentos e com todos os procedimentos continua a mesma coisa. Aí nós precisamos, então, como igreja, partir para a segunda etapa da depressão. Aconteceu alguma coisa terrível na sua vida? Você perdeu alguma coisa? Perdeu um filho? Perdeu um casamento? Sofreu alguma humilhação? Porque a sua alma se entristece e tem alguma tristeza, você não consegue vencer, ela vai começar a causar depressão na pessoa, porque na depressão da alma, ela é uma depressão que nós chamamos de depressão reativa. É uma reação de não vencer o sofrimento, é uma reação de você não vencer a decepção. Aí olha só o cativeiro da alma, a pessoa fica sofrendo pelo sofrimento. E aí, como nós estamos falando de maldição, nós vemos hoje muitas pessoas com maldição aqui, não foi nem pelos problemas que ela viveu aqui, mas pelos problemas que os seus antepassados, sua bisavó viveu, e ela aqui está vivendo essa consequência, que não é um problema, é a consequência de um problema que houve lá atrás, não é? E nós precisamos reagir. Aí você vai, coloca a mão, unge a irmã, muitas vezes Deus cura, sim. Não é? Mas na maioria das vezes nós precisamos entender a história familiar dela para que a gente possa libertá-la definitivamente e aquele problema não vá para os filhos nem para os netos. Não é? Então você vai falar, mas apóstolo, peraí, crente tem depressão? Tem depressão. Não é? Elias era tão crente que ele dizia assim, assim como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, passou 3 anos e meio de sofrimento, de luta, vergonha, humilhação, teve que comer da boca de um bicho imundo, dizia que... Né, nós podemos dizer até que foi milagre, mas sabemos que foi uma coisa, né, difícil para ele. E depois foi para a casa de uma viúva em outro país, na Síria, ficou na dependência dela, sendo alimentado na casa daquela viúva. Não faltava farinha, não faltava azeite, mas não era uma posição confortável para ele. Entendemos que as pessoas conjecturando que podiam até falar mal dele, esse diz que é profeta, está comendo, usando da viúva, né? Abusando, vagabundo, não faz nada, só fica pedindo comida à viúva. Então, o que acontece? Lá no final, quando o filho da viúva morre, ele fala assim, Senhor, até nisso o Senhor está me afligindo? Ou seja, Elias estava também no limite. Quando ele estava escondido de se apresentar a Acabe, ele não foi recebido com beijos e abraços. Todo mundo precisa de beijo e abraço, mas ele não foi. E aí Elias estava vivendo também um momento, né, que ele estava no limite dele, e Elias era crente, e um crente de verdade. Não é isso? Então, o que eu faço quando a gente percebe que precisa começar a entender sobre maldição na vida de alguém, se o sintoma é depressão? Aconteceu alguma coisa grave na sua vida, está tomando remédio, melhorou, perguntou algo, perdeu algo de valor, que quem perde algo de valor nunca se esquece, né? Então, se ela não é negativa, eu já sei que não é do corpo, já sei que não é da alma, então é depressão espiritual. E ela é resultado de derramamento de sangue. Então, além de acidentes frequentes, mortes prematuras, perda de órgãos, doenças graves, depressão com suicídio, a depressão da alma, a pessoa quer morrer. A depressão espiritual, a pessoa se mata, se suicida. Uns dizem, eu tenho vontade de morrer, mas quando a origem é espiritual, se você não identificar, a pessoa se mata. Não fala, se mata. Então, o fruto colhido é o fruto plantado. A feitiçaria, ela traz doenças nessa parte do corpo, pescoço e cabeça. Então, as pessoas que estão nos ouvindo aí, vai identificando na sua família aneurisma, tumores, derrames cerebrais, doenças no corpo emocional, bipolaridade, esquizofrenia, aquelas psicose maníaco-depressiva. Agora, por que traz doença nessa área do corpo? Porque é essa área do corpo que se oferece para as trevas. É essa área do corpo que se oferece aos rituais. Quando alguém quer se tornar um pai de santo e quer dedicar sua vida a um demônio, ele passa por um ritual onde fica 21 dias no roncol, né? No quartinho, oferecendo a cabeça para o santo. Raspa a cabeça, faz corte na cabeça, derrama sangue da cabeça, até o demônio receber a cabeça dele. Consequências espirituais, então, ficam nessa parte do corpo. Quando vocês encontram uma pessoa com vários problemas, uma família com várias pessoas com problema de loucura, várias pessoas com enfermidade na cabeça, pode fazer um mapeamento, porque vai encontrar um histórico de ocultismo. E a idolatria? Aí. A respeito da idolatria, quero dizer uma verdade para você. O profeta Osés chama a idolatria de prostituição espiritual.
ele fala assim, o meu povo se prostituiu adorando ídolos, Osés capítulo 4. E muitas pessoas em nossa igreja aqui vieram do catolicismo. Tem problemas que a gente não sabe. E é tão bem, por que aconteceu isso? Porque lá atrás se prostituíram espiritualmente. Não é? Então nós vamos falar sobre a queda das maldições. Então, e a Bíblia fala que essas pessoas muitas vezes são indesculpáveis, porque eles conhecem a Deus, sabem das coisas de Deus, existe o mundo que foi criado, né? E elas começam a servi-los, começam a adorá-los e vivem, né, na corrupção. Então, qualquer imagem que tenha o papel de Deus, seja imagem de homem, de qualquer outra coisa, viver o livro de Romanos que diz que você muda a imagem de Deus, viver a palavra, você corromper a palavra, desobedecer a palavra, que diz que você mudar a imagem do Deus incorruptível em coisas corruptíveis, coisas que se quebram, e isso gera maldição. Né? Gera maldição. Por causa da idolatria. Não é? Aí nós começamos a olhar que uma família que nós vemos também, eu acho que aí na sua terra não deve ter muito isso, mas aqui no Rio tem muito promiscuidade sexual, fruto da prostituição espiritual, que é adorar ídolos ao invés de adorar o Deus verdadeiro. Famílias, quanto mais idólatras são, mais promiscuidade tem. Outra consequência espiritual da idolatria é cegueira espiritual. Não é? A Bíblia diz, tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam. Então, e diz que eles se tornam como eles. Tornar-se você olhar sem ver, ter ouvidos sem ouvir, não vai falar acerca daquilo do Evangelho e fica resistente, fica insensível a qualquer corretivo de ordem espiritual. Então, não enxerga espiritualmente, você prega e a pessoa não entende, a pessoa está até na igreja, você fala, a pessoa não ouve, parece que você está falando para a parede. Quanto tempo eu tenho aqui para poder falar para o pessoal? Mais uns 10 minutos? Estou resumindo. Então, o que acontece? Está escrito que a idolatria traz prostituição, ela traz cegueira, mas outra coisa que não está escrito, que nós aprendemos pela prática, sabe qual é a outra consequência da idolatria nas famílias? Casamento fracassado. Mulheres e homens que não se casam, mulheres e homens que ficam solitários, porque se tornam iguais aos ídolos que os seus avós serviram. Não é? Os que o fazem e os que nele confiam, diz a palavra. E como é que os ídolos são? São solitários. Então, a idolatria é uma religião que não tem família. Herança espiritual de solidão, padres, beatas, freiras, e quantos vivem um casamento que não funciona, não é? Então, a idolatria das consequências terríveis para a nossa nação. Então, outra consequência espiritual da idolatria, pobreza. As pessoas vivem na linha da pobreza, não conseguem vencer aquilo, não é? Por quê? Por causa do voto de pobreza lá atrás. E quantos de nós temos a herança espiritual de idolatria? Eu não conheço meus antepassados, aposto, eu fui adotado, fui criado no orfanato. Não precisa conhecer. Os sintomas vão dizer qual é a sua herança. Então, dentro disso tudo, nós precisamos fazer uma autoanálise. Né? Se você está com tosse, com espirro, você sabe que está com gripe. Os sintomas que você tem na família, ou se dá para identificar, ou pelo sim ou pelo não, ore com renúncia em tudo, como Daniel fez. Ele estava no cativeiro e confessou os pecados, abriu a boca e confessou. Reconheça que foi feito mal diante de Deus. Essa é a chave para quebrar. Reconheça que foi feito mal diante de Deus. Reconheça que a palavra de Deus não foi respeitada. Reconheça que sobre a sua vida há uma consequência espiritual de herança. Não é? E agora, confesse o teu pecado também. Precisamos fazer uma confissão de herança. Mas individualmente você precisa fazer a confissão dos seus pecados, porque a partir de você vai começar também uma nova herança. Não é? Então nós precisamos observar isso, porque para você saber quem você é. Um exemplo que eu tiro muito para mim é que Jesus ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré, morou em Cafarnaum, mas quando perguntado de onde ele veio, ele disse assim, eu vim do céu. Porque ele tinha consciência de destino, ou seja, de onde veio e para onde vai. E é isso que falta muitas vezes nos crentes. Nós precisamos olhar para a palavra e começar a entender, né, as necessidades, nossas necessidades. Quando a Bíblia diz em Deuteronômio, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, você foi abençoado quando você chegou nesse mundo. E você vai ser abençoado quando você partir dele também. Então, nós precisamos compreender que nesse tempo, a igreja de Cristo está sendo ferida tremendamente por causa de maldições.
A igreja hoje, né, muitos bons servos de Deus, homens e mulheres de Deus, dedicados mesmo, estão padecendo na sua família. Por quê? Porque estão debaixo de maldição e não conseguem se sair dela. São situações, circunstâncias, problemas que sozinhos nós não somos capazes de sair dele. Então você não vai entender por que está acontecendo isso, por que é um problema atrás do outro, por que eu não consigo vencer, por que eu não consigo sair disso. Poxa, eu sou tão dedicado, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou primicista, eu sacrifico no altar, né, no nível que eu sei que preciso sacrificar, eu sou fiel ao meu líder, mas não consegue se livrar. E aí o que acontece? Nós precisamos voltar e fazer uma autoanálise. Nós temos que fazer um mapa aí, falar, olha, o que aconteceu, e sentar aí com o seu líder e falar, olha, minha família tem esse mapa, minha família tem esse histórico, e eu quero reconhecer diante de Deus, como Daniel fez, ó, nós pecamos, nós vivemos, né, essa situação, nós estamos incluídos nisso aí, e eu preciso sair disso. E muitas pessoas são também tentadas a pensar, Deus não vai me livrar disso, porque o pecado foi terrível. Mas uma coisa que a igreja precisa entender é que Deus só precisa de um motivo para agir em sua vida. Se existe uma injustiça sendo feita contra você, se há uma ação espiritual contra você, se há um preço que não é seu para pagar, se há palavras de juízo contra você, você já tem um grande motivo para Deus mover em sua vida. Está entendendo? Então, história de derramamento de sangue, aborto, homicídio, violência com derramamento de sangue, você ouviu falar, percebe sua família. Então, nós precisamos começar a compreender que nesse tempo, né, o Senhor, ele tem movido, ele tem desejado mover com força na nossa vida, ele tem desejado agir, na verdade, de forma grandiosa na nossa vida, e nós precisamos, nesse tempo, começar a ver que é propósito de Deus que nós venhamos o quê? Que nós venhamos estar fazendo as coisas certas, que nós vamos estar nos libertando, que nós vamos estar nos movendo poderosamente acerca daquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque muitas vezes nós não entendemos isso que é a vontade de Deus, nós não entendemos que é o propósito de Deus, e nós temos observado muitas coisas acontecendo. Por exemplo, vamos supor que um homem ele trafica drogas. Ele fica rico, os filhos dele são crentes de verdade, esse homem não se converte, os filhos tentam convencê-lo por muitas vezes dele aceitar Jesus como Senhor da sua vida e que ele precisa aceitar o Senhor, ele não se converte de jeito nenhum, os filhos tentam convencê-lo de várias formas, ele não se entrega para Jesus, mas esse homem ele fica irredutível, aí ele constrói um patrimônio maravilhoso, extraordinário, e um dia ele parte, ele morre. A pergunta é, quem são os herdeiros desse patrimônio construído? Os filhos. Apesar do patrimônio ter sido construído com tráfico de drogas, o que acontece é que são os filhos, são os dois rapazes, os filhos, sim ou não? Os filhos vão ser herdeiros. Eles são herdeiros porque eles ajudaram a construir o patrimônio? Não. Eles são herdeiros porque são filhos. Só por isso. A Bíblia diz, sois filhos, logo herdeiros. Vamos fazer o inverso. Um homem é muito trabalhador, constrói um patrimônio com o suor do seu rosto, tem 2 filhos que são muito ruins, são 2 filhos perversos, que não trabalham, não estudam, usam droga, roubam, são a vergonha dessa família, a vergonha desse pai. Esse pai constrói a sua vida com Deus, vai fazendo, né, todo o seu trabalho. Quando esse homem morre, ele deixa um patrimônio fabuloso. Qual é a pergunta? Quem herda esse patrimônio que o homem deixa? Os filhos. Sim ou não? Mas os filhos, após não fizeram nada para construir esse patrimônio, não fizeram nada, mas não há necessidade de construir nada, você é herdeiro. É só por isso que a Bíblia fala, sois filhos, logo sois herdeiros. Aí quando você vai para o Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, está falando que lá no tempo da eternidade, haverá tudo maravilhoso, haverá o Senhor no governo, o Senhor reinando, a árvore da vida dando seus frutos para a cura dos povos. Ele está escrito uma coisa muito importante, nunca mais haverá qualquer maldição. E você vai observar que está falando do tempo futuro, o verbo nunca mais haverá. E tudo isso começou a me questionar, queridos. Preconceitos que eu tinha por conta dos aprendizados assim, limitados que eu tive, e até muitos crentes hoje continuam da mesma forma, né? Não romperam ainda. Mas por isso eu falei no princípio, nós precisamos quebrar esses paradigmas, porque se eu não tivesse permitido que fossem quebrados paradigmas e nem me importasse mais com o que as pessoas iam pensar, porque quando você começa a trabalhar com libertação, começa a entender sobre maldição, o inimigo levanta muitas pessoas até significativas ao seu redor para dizer que você está errado, que não é assim.
Mas você precisa receber no seu espírito, e o mais importante é se aproximar de Deus e fazer a sua vontade na terra. E se eu não fizesse isso, eu jamais entenderia desse assunto e nem tampouco estaria apto a ajudar o meu povo aqui e muitas pessoas que procuram a gente. Porque o que se dizia para mim é que aquilo que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, não é assim? Tudo se fez novo e ficou tudo fora. Acabou tudo, né? Eu recebi isso como se fosse o quê? Um pacote de salvação, cura, libertação, mas hoje eu entendo que para mim, isso foi vital para mim, hoje eu entendo que a cruz ela não é automática. Hoje eu entendo que a cruz ela é um tesouro, amados, com a provisão de tudo que nós precisamos. Nós até cantamos isso, tudo que Jesus conquistou na cruz, não é isso? É direito nosso, é nossa herança. Lá está a provisão de salvação para quase 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e o mundo é composto por quase 8 bilhões de pessoas. Mas me diga uma coisa, esse contingente de quase 8 bilhões, está todo mundo salvo? Não está. Está salvo apenas o grupo que foi para onde? O grupo que foi para a cruz. Então não é o que foi ofertado, mas o que é buscado que nos dá a resposta. O perdão foi ofertado para 8 bilhões, mas a salvação é só para aqueles que vão para a cruz. Vocês estão me entendendo? Na cruz há também a provisão e a cura. O profeta Isaías nos diz que, além de perdoar as nossas iniquidades, ele cura as nossas enfermidades. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. A pergunta, então, deve ser qual? Porque um dia a cruz trouxe cura, ninguém mais no povo de Deus adoece? Isso não é verdade. Mas toda vez que nós adoecemos, nós vamos para a cruz. Nós temos uma provisão disponível para nós, mas é preciso que nós vamos a ela. Veja bem, Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, não é isso? Vamos lá. Ele curava todos. Todos, quem são esses todos? Todos que levavam a ele. Mas eram só os que não levavam a ele. Eles não chegavam nas aldeias assoprando cura. Não, não. Muitas vezes as pessoas levavam os outros, ele ainda levava os outros a ele, ele ainda queria lá, ó. Ele perguntava: o que queres que eu te faça? Às vezes era tão óbvio, era um cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não é? E aí, não, era óbvio, mas ele nem queria a pessoa. Provérbio 26:2 diz assim: como o pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, a maldição sem motivo justo não pega. Deuteronômio 11:26, ele diz: eu coloco hoje diante de vós a bênção e a maldição. O que a maldição exatamente é? Ela é uma perseguição espiritual, apóstolo. Quantas pessoas a gente vê assim? O princípio disso tudo é você entender que ser vítima de uma maldição não significa ser maldito, mas está sendo vítima de uma perseguição espiritual. Isso quer dizer que você está sendo perseguido por entidade demoníaca, por demônios em áreas específicas da sua vida. Talvez como área financeira, dívidas constantes, fracassos repetitivos, perdas repentinas. Na área familiar, comportamentos, vícios, divórcio, desestrutura na família. Saúde, doenças repetidas ou então doenças crônicas sem diagnóstico médico, assim, claro. Cirurgias constantes, que tem muito isso, as pessoas fazem várias cirurgias e não resolve o problema. Cada vez acontece uma outra coisa. Quando é da parte espiritual, você vê tentações com mais frequências em algumas áreas, área sexual, mentira, roubo. Então, uma perseguição espiritual, por que ela se dá? Ela se dá por causa de um pecado não arrependido. Olha aí, voltamos ao princípio de tudo. Ela se dá, a perseguição espiritual existe por causa de um pecado não arrependido, um pecado não confessado, ou seja, um pecado não redimido pela cruz, pelo sacrifício da cruz. E nós sabemos que um pecado não redimido, ele traz consequências sérias, severas sobre nossa vida e nossa família, abrindo brecha na linhagem familiar, e através dessas brechas, o demônio começa a operar. Então, a maldição hereditária é a perseguição espiritual na linhagem familiar. É a lei da herança, não é? Então, se você ou alguém dos seus ancestrais deu lugar a esses demônios, entidade demoníaca, como eles chamam por aí, a sua família pode estar sob uma maldição hereditária. E ela vai transmitir isso para os seus filhos. Todo pecado, ele tem culpa de caráter pessoal, mas uma consequência de caráter coletivo.
não é? Vamos dizer mais uma vez, um pai era adúltero, isso abriu brecha para a possessão demoníaca no casamento dele. Ele deu legalidade para que aqueles demônios estivessem trabalhando nessa área de sua vida. Então, esse pecado dele não foi arrependido, portanto, não foi redimido. E, sendo assim, esses demônios, eles continuam atuando na vida dele e na família daquele que pecou. Vai continuar. Para a gente, muitas vezes é difícil aceitar isso em nossa gente, porque nós não temos essa cultura familiar ou geracional das coisas, como em outros países. Mas Deus, ele se relaciona conosco não a partir do indivíduo, mas a partir da genética familiar. Deus trabalha de uma forma multigeracional. Ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é isso? E isso é algo que está explícito em toda a Bíblia, é algo que faz parte do caráter de Deus. E quando nós somos alcançados pela graça de Deus, na verdade, quando nós somos alcançados, ele já tem uma proposta para nós. Ele deseja que a nossa geração e a geração futura seja alcançada por aquilo que nos alcançou, a graça transgeracional. Porque o princípio da hereditariedade nasceu no coração de Deus. O diabo, Satanás fica furioso, ele odeia essa proposta de herança, por isso ele tenta deturpar, ele procura se alojar na iniquidade geracional. Então, maldição hereditária ela é uma falsificação, uma distorção, uma adulteração da lei da herança, da operação geracional planejada por Deus. Então, nós podemos observar em toda a Bíblia que alguns exemplos vão nos ajudar a entender e nos mostra como funciona isso. Nós temos aqui vivido muitos problemas assim com as pessoas e temos podido, de alguma forma, ajudar, não é, as pessoas. Eu estava orando com um amigo essa semana, com minha esposa, e o Senhor me mostrou um laço na vida dele, apóstolo. Ele estava saindo de maca do ambiente de trabalho e, no momento, eu vi o laço se fechando e o laço se desfez. E eu expliquei para ele a situação. Ele falou, então não vou nem no trabalho hoje, que hoje eu estou de folga mesmo, eu vou só amanhã. E o que foi que aconteceu? Um transformador explodiu na rua e os dois rapazes que estavam trabalhando no lugar dele foram severamente feridos, que dentro do transformador tem vidro, essas coisas, e saíram de maca do hospital, para o hospital, e estão no hospital até hoje. E ele conversou isso comigo e ele estava pensando assim, poxa, que livramento que Deus me deu. Mas deixa eu te falar uma coisa, o avô dele ficou deformado fisicamente porque sofreu um acidente andando na rua, assim. Andando na rua, sofreu um acidente e ficou praticamente paraplégico. Ele falou, olha, sabe que o meu avô aconteceu um acidente assim, sem pé nem cabeça? Olha só como é que as coisas cá na frente, no bisavô dele. O avô e nele ia acontecer a mesma coisa, porque um dos rapazes, o corte foi tão profundo que perdeu a mobilidade do braço. Então, o que acontece? Nós vimos que a maldição ela vai passando, você não entende, as pessoas não entendem, por isso é importante a gente parar e ver, porque a igreja precisa ser alertada, a igreja precisa ter conhecimento, não é? Deus ele faz um pacto com Abraão, Gênesis capítulo 13, versículo 16, um pacto transgeracional, né? E eu quero lembrar vocês que pactos com Deus trazem segurança, prosperidade, trazem proteção, trazem êxito. E 2 Samuel é bem claro quando Obed-Edom quebrou um ciclo de maldição, de miséria familiar, porque ele levou a Shekinah para a sua casa. Ele era um filisteu. E com esse ato ele foi abençoado. 1 Crônicas, capítulo 26, versículo 4, se eu não me engano, nós vamos ver a descendência dele sendo abençoada, ministrando como? Porteiros na casa do Senhor. Então, quando a bênção vem com base no temor, com base na obediência, e a obediência aos princípios de Deus, é claro, a prosperidade encontra pouso. Josué 7 traz algumas recomendações que o povo deveria seguir ao tomarem a cidade. Explicitamente foi proibido que se tomasse qualquer objeto e fosse destruído. Aí o que acontece? Vem Acã, pega algumas coisinhas e esconde. A desobediência provocou a ira de Deus, permitindo que o exército saísse para guerrear, sendo esmagado ali, morreram 36 pessoas, deixando mulheres e filhos. E Josué vai, o que ele fala? Começa a se lamentar com o Senhor, e Deus vai lá, Josué capítulo 7, versículo 11, e responde assim, o povo de Israel pecou. Espera aí. Eles quebraram a aliança que foi feita comigo, a aliança que eu mandei que guardasse, ficaram algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas, roubaram essas coisas, mentiram, não é?
Observe que Deus falou para Josué, quem foi que pecou? Foi Acã. E Deus responde assim, o povo de Israel pecou. Ele não disse Acã pecou, porque o pecado de Acã era de culpa pessoal, mas teve consequências coletivas. É isso que acontece. 2 Timóteo, Paulo faz uma apologia sobre a fé não fingida que havia na vida de Timóteo. Qual a origem dessa fé? Um legado de bênção recebido desde a sua avó e da sua mãe. Agora, que tipo de herança você tem recebido dos seus antepassados? Faça uma análise aí. Muitas enfermidades têm sua origem na iniquidade geracional. Outras perseguições espirituais começam a se estabelecer. Miséria, escassez, pobreza, doença, bancarrota. O pecado ele se instala geracionalmente, dando origem à iniquidade. Mas quando nós confessamos essas iniquidades diante de Deus, nos arrependemos, nós somos alcançados, o termo é esse mesmo, alcançados pela bênção libertadora do Senhor. A bênção libertadora do Senhor. Porque nós somos produtos diretos de herança. Existem 3 heranças, não é que determina o curso da nossa vida, a menos que o sangue do Cordeiro intervenha. Nós recebemos 3 tipos de herança. A biológica, que é a formação genética, nariz, cabelo, olho. Psicológica, que é o comportamento pela nossa convivência, né, demonstrando o mesmo comportamento, vai demonstrar muitas vezes o mesmo comportamento diante de circunstâncias similares. Né? Abraão casou com uma mulher estéril, de igual modo Isaac e Jacó, né? E vai passando aí de geração em geração. Não é isso? Davi comete o pecado com Batseba, de igual modo Aminon age quando quis possuir Tamar. Absalão agiu traiçoeiramente quando queria matar Aminon, e com similaridade seu pai Davi quando desejou matar Urias, né? E aí o que acontece? 1 Pedro capítulo 1 diz assim, que pelo sangue de Jesus nós podemos ficar livres desse legado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz que pelo sangue de Jesus nós podemos ficar livres. Então, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de graça abundante. É um tempo de um favor assim, tremendo. Nós vamos entrar agora em 2021, onde Deus está colocando a igreja num lugar especial, um ajuste está vindo sobre a igreja, uma grande arrumação, que nós chamamos de alinhamento. O Espírito Santo está trabalhando assim com muito amor, com uma força tremenda para um alinhamento. Eu estava ensinando na igreja esses dias, falei com meus filhos em casa. Se eu chegou no lugar, a coisa muda. Se eu chego no lugar, a situação se transforma. Não é isso, irmãos. Eu chego lá e observo que existe alguma coisa que está fora do propósito. Eu alinho aquela coisa com o propósito de Deus. Eu alinho aquela casa com a palavra, com aquilo que eu sei que é a vontade de Deus. E o que vai acontecer? Todas as coisas vão começar a mudar ali, porque houve um alinhamento. Quando você alinha a sua vida com Deus, tudo, né, começa a ser alinhado na sua vida. Então, nós temos alguns exemplos bíblicos aqui, mas com certeza você vai começar a observar características da sua família que passaram de pai e mãe para filho, né? E talvez até em você mesmo você seja capaz de identificar características de seus pais, porque faz parte da herança que nós recebemos dos nossos pais, não é? Tem também aquela herança que é espiritual. Está em Êxodo 20, né? Eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Ele diz assim, não terás outros deuses. Ele diz, não diz diante de ti, ele diz diante de mim. Não é? Então, o versículo 3 menciona a idolatria, e ele fala, note que ele fala, não é diante de ti, ele fala diante de mim. Outra coisa, no versículo 5 ele diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, ou seja, um feito que traz consequências para a geração futura. Noé, seu filho cão, Noé se embriaga, cão descobre a sua nudez. Sua descendência foi escrava de seus irmãos Sem, né, e Jafé. Davi, com seu pecado, desencadeou uma sequência de quê? De imoralidade, assassinato, incesto e insurreição. Então a promiscuidade veio como legado sobre os filhos de Davi. E antes não se via na ascendência de Davi nenhum pecado sexual. Então, nós precisamos entender também que no mundo espiritual, o mundo espiritual não é regido pelo nosso tempo. E nós herdamos consequências do pecado lá atrás de Adão. Então precisamos, nesse tempo, a igreja precisa reconhecer que feriu o coração de Deus de alguma forma. A igreja precisa reconhecer que entristeceu o coração de Deus. Não é somente eu parar de pecar, porque senão vou perder minha salvação. Não, não. Eu preciso parar de ferir o coração do meu Deus. Eu preciso parar de ferir
o coração do Senhor, entristecer o coração do Senhor. Eu preciso de uma mudança, eu preciso para que isso aconteça. Eu sei que meus filhos lá na frente vão se preocupar também, porque se é geracional, meus filhos vão começar a se preocupar em não ferir o coração de Deus, vão começar a se preocupar em servir o Senhor, né, plenamente, com totalidade, com prazer, e isso é importante. Então, em versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo, nós vamos ver a maldição alcançando a terceira e quarta geração. E dentro da cultura judaica quer dizer continuidade geracional. Quer ver uma coisa que nós vemos muito? Ataque de ira e outros tipos de inclinações pecaminosas que acompanham o cristão. Mesmo depois desse indivíduo ter nascido de novo. Então, é preciso quebrar, através da confissão, da identificação, como Daniel fez, esses pecados. Preciso me arrepender, é preciso confessar. Não é? Então, o versículo 6 diz que eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a igreja hoje precisa parar, porque não vai adiantar continuar assim, pararmos de discipular o nosso povo, e para que eles entendam que Deus se relaciona conosco de forma geracional, exigindo uma responsabilidade pessoal de cada um. Então, como nós já vimos, essa forma geracional, ela é também coletiva, porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver o quê? Que o pecado tem uma culpa pessoal, mas traz uma área de destruição que vai além da pessoa que pecou. Uma coisa que eu me guio muito aqui em casa, Isaías 65 diz: eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes, me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Então, o que nós vemos aqui é que vai chegar um momento em que Deus vai visitar esses pecados que nós praticamos e das iniquidades que foram praticadas pelos nossos pais. Então, nós precisamos resolver essas coisas. Como? Quebra de maldição. Tem que quebrar a maldição. Eu ouvi uma pessoa falar: nós não encontramos legitimidade na Bíblia para se dizer eu quebro essa maldição em nome de Jesus. Mas, tudo bem, nem discutir, mas no sentido oposto a isso, nós devemos aprender a crucificar essas maldições através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus. E por isso nós precisamos mapear quais são as verdadeiras causas que estão dando sustentação a essas maldições, essas perseguições da nossa vida. Ou a solução, ou ainda a saída para lidar com essas maldições, ainda está em Isaías, que ele fala assim, aí edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os lugares antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Então, Deus, ele nos deixou essa ferramenta com capacidade de nós redimirmos a nossa história. Lugares antigamente assolados de geração em geração. Então, esse é um dos principais papéis que a igreja deve exercer como agente sacerdotal. Nós não podemos mais menosprezar o poder destrutivo do pecado. Pecado não resolvido, que não foram redimidos pelo sacrifício da cruz, né, sacrifício de Jesus, sejam em relação a nós mesmos ou a pessoas de nossa linhagem, eles impõem julgo de maldições que normalmente vai ser difícil de resolver, mas podem ser facilmente identificados. Porque, como falamos, todo pecado tem culpa de caráter pessoal intransferível. Mas também todo pecado vai trazer uma consequência coletiva geracional. Então, ele vai trazer uma culpa e uma consequência, um pecado não confessado. E quando nós abordamos a consequência do pecado, assim, essa influência que os pecados não redimidos exercem sobre as gerações futuras, nós entramos no conceito de maldição. Então, é isso que nós estamos lidando aqui, e são os sintomas da maldição. Então, o que a igreja precisa assimilar? Não permita que a sua descendência seja atingida pelo diabo através das maldições. Né? Nós temos visto muitos jovens morrendo precocemente. Nós temos em nossa cidade muitas jovens, gravidez precoce, meninas de 13, 14 anos. Não é? Minha mãe, minha avó, olha, é assim, estamos orando para criminalidade, minha cidade no interior, cidade pacata, tranquila, mas volta e meia estão acontecendo uns crimes que não aconteciam antes, isso tem nos preocupado. Então, as consequências dos pecados dos pais podem atingir, sim, uma outra geração e assim consecutivamente.
né? Há na sua família casos de câncer, pobreza, miséria, alcoolismo, né? Alergias, doenças de coração, perturbações mentais, emocionais, visão de vultos, pecados ou comportamentos que vão se repetindo de geração em geração, tipo abusos sexuais, outra coisa, obesidade mórbida, adultério. Essas são algumas características que fazem parte da maldição hereditária nas famílias. Mas, contudo, elas podem ser quebradas. E eu creio que hoje você pode ser livre dessas cargas de maldições e vão limpar os céus que estão sobre você e sobre sua família em nome de Jesus. Não é? E aí o que acontece? Nós precisamos então começar a identificar. Lógico, aqui vamos fazer uma coisa light, você vai identificando e para a gente quebrar depois. Eu vejo muitas pessoas sofrendo com dores, com febres, né? Quando a gente vai ver, você vai ver que é doença, que o paciente está com sintoma de uma infecção. Então, todo sintoma ele carrega consigo que é uma mensagem natural ou espiritual que ela precisa ser discernida corretamente. A presença de maldições e demônios é sempre amparada com sintomas significativos. É porque as pessoas não atentam para isso. Cada sintoma ele oferece uma mensagem que deve ser discernida espiritualmente. Então, a grande chave é não espiritualizar o natural e também não naturalizar o espiritual, né? Uma pessoa enferma não quer dizer muitas vezes que é um sintoma de maldição. Mas se essa enfermidade aparece repetidas vezes, o médico muitas vezes, a pessoa está com alguns sintomas, o médico não consegue identificar as causas das doenças, isso caracteriza um forte sintoma de uma perseguição espiritual. E nós precisamos começar, então, a entender isso, né? Quando a família tem um legado familiar de feitiçaria, que eles chamam de receber o cajado da feitiçaria, que vai passando de geração em geração, né? Em cada geração, ou mais pessoas envolvidas diretamente com magia negra, bruxaria, né? Feitiçaria da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, feitiçaria da maçonaria, né? Satanismo, essa sociedade secreta que chama aí. Como sintoma latente, pessoas desde criança começam a apresentar dons sobrenaturais. Premonição, visão de espíritos, audição de vozes, aquele que nós chamamos de desdobramento. Fiz uma viagem astral, adivinhação, incorporação, né? Guia de entidades e outras formas de mediunidade. Se você não sabe, na feitiçaria, eles fazem o seu mapa astral, com o seu nome, data de nascimento, filiação. A pessoa pega a carteira de identidade e vai para Quimbanda lá e faz um mapa astral a seu respeito lá. E começam a mexer na sua linhagem, ver qual é a legalidade, começa a jogar tudo na sua conta. E a pessoa começa, com mais intensidade, viver aqueles problemas e não sabe de onde vem. Não é? Tivemos um problema aqui de um rapaz que a casa que ele mora hoje tinha sido um centro espírita. A família era espírita, todo mundo lá da Umbanda. E ele passou em frente a um centro e pediu assim, eu queria que Jesus me protege. Quando chegou em casa, ele manifestou um espírito maligno, a esposa me liga, apóstolo, aconteceu isso. E eu fui falar com ele, assim, olha aqui, apóstolo, ele é meu, ele faz isso, 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 e fica pedindo para o homem de branco tomar conta dele. Não vai tomar com quem toma conta dele, sou eu. E eu fui conversar com ele, expulsamos aquele demônio, obviamente, fomos conversar. Não, apóstolo, pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso, e não tem nada disso comigo, eu tenho andado... E fomos começar, chamei a mãe dele, comecei a conversar com a mãe, porque o pai dele se suicidou, Aí, fui conversar com a mãe, não, aqui, vovó tinha um centro espírita, eu herdei isso aqui, olha aí, Por que o diabo, assim, ele faz isso, ele é meu? Porque tinha legalidade familiar. Está entendendo? Então, a pessoa, muitas vezes, desde cedo é acometida assim, por uma forte atração e desejos estranhos ligados ao ocultismo, filme de terror, não é nada, né? Um filmezinho de terror, uma feitiçariazinha assim, uma simpatia para ter a garota que a gente gostava na escola, né? Muitas vezes, não tem problema, você era como criança, não. Teve sim, você fez um voto, fez um pacto e tem que se desligar dele. Então, é muito comum você encontrar pessoas que, apesar de terem tido assim, uma experiência genuína com Jesus de salvação, essas pessoas ainda são vítimas de situações como essas. E nós precisamos entender que existe uma linha muito fina, né? Uma linha tênue que separa a experiência que nós podemos ter no reino de Deus e experiência que nós podemos ter no reino das trevas. Por exemplo, há uma linha muito fina que separa a profecia da adivinhação. É muito comum nós encontrarmos pessoas hoje que dizem, eu sou profeta, eu tenho dom de profecia. Não é deboche, não, gente, é realidade. Mas, na verdade, as pessoas estão sendo movidas por um espírito de adivinhação.
Atos 16 nos fala isso. Paulo estava andando lá, a mulher começou a profetizar sobre a vida de Paulo e Silas. E vou te dizer, todas as coisas que ela falava estavam 100% corretas. Porém, o espírito de Paulo começou a se incomodar com aquilo. E Paulo teve discernimento que aquela mulher não estava sendo movida pelo espírito santo, mas por um espírito de adivinhação, espírito de Piton. Ela era pitonisa. E Paulo repreendeu aquele espírito e ela perdeu a capacidade de adivinhar. Não é isso? Acontece muito isso. Né? Já vi pessoas falando, vai orar aquela pessoa, ela cai, e o espírito que está possuindo ela, revelando para outras pessoas, é um espírito maligno. Quer ver outra coisa? Enfermidades repetidas, enfermidade crônica sem diagnóstico médico claro, especialmente se são de caráter hereditário. Doenças congênitas, pode ter uma conotação. Diabetes, por exemplo. Papai e vovó, os médicos perguntam só, tem alguém diabético na família? Né? Pode ter uma conotação espiritual no aspecto das heranças espirituais. Esses espíritos eles interferem diretamente, né, de alguma forma, na estrutura genética da pessoa. Veja bem, na estrutura genética. Se o próprio homem, com a sua tecnologia limitada, tecnologia humana limitada, já tem acesso ao seu genoma, imagine os demônios. Então, insônia, depressão, morte pela mesma doença da família, sonolência constante, principalmente dentro da igreja, bloqueios mentais, né, fortaleza, desmaios, convulsões, epilepsia, né, excesso de peso, não consegue voltar ao normal, dor na coluna, dor de cabeça constante, crônica, impressão de inchaço na cabeça, pontadas constantes no corpo. Gente, está na igreja, sentiu uma fisgada, e a pessoa demônio. Quer ver outra coisa? Esterilidade. As pessoas têm tendências fortes ao aborto, problemas menstruais crônicos de caráter anormal. É importante considerar a esterilidade espiritual e profissional também. Ouvimos de muitas pessoas que tudo que elas tocam simplesmente morre. Animais de estimação, a empresa que ela trabalha quebra, amigos abandonam, a igreja divide, ela chega numa situação, a situação está muito boa, chega e começa a agir naquilo, aquilo começa a fraquejar, começa a retroceder, começa a retroagir, começa a falir. As pessoas têm uma... Né? O pessoal fala assim, é olho grande. Né? O pessoal no popular diz isso. Fulano chegou, olho grande. A pessoa tem essa maldição na vida dela. Outra coisa muito... Nós temos visto nas igrejas, quadros de desintegração familiar. Amados, não aceitem isso em nome de Jesus. Cadeias de adultério, cadeias de separação conjugal, cadeias de divórcio, ódio, rupturas, inimizades na família, inversão de papéis entre marido e mulher, em nome de Jesus. Não, a Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. Procure seu líder, procure seu apóstolo, conte a sua situação, se esclareça. Vamos orar. Deus, eu quero reconhecer, eu quero confessar, eu me arrependo, e saia dessa cadeia em nome de Jesus Cristo. Porque daí começa uma insuficiência econômica contínua, principalmente quando as entradas que você tem parecem ser suficientes, mas no final não dá certo. Perdas, roubos, dívidas constantes, avareza, casos de falência, de bancarrota da família, pais e avós que eram ricos e que perderam tudo de uma hora para outra. Isso vai passando para a gente. E a gente precisa estar atenta, a igreja tem que estar atenta ao que está acontecendo no mundo espiritual, porque o profeta ele é responsável pela atmosfera ao seu redor. Você, como profeta de Deus, como servo de Deus vivo, você é responsável pela atmosfera ao seu redor. Então, você precisa começar a identificar quais são os problemas que têm assolado a sua vida, a sua casa, a sua família, né, seus discípulos, e começar a buscar uma solução para aquilo. Não permita mais que o inimigo ganhe terreno, que o inimigo cresça ali naquelas vidas, naquelas famílias, na sua família, na sua vida, nas suas atitudes, né? Porque para com isso, para isso no nome poderoso de Jesus, que a única forma de nós pararmos a fúria de Satanás nesse mundo é no nome poderoso de Jesus. Quer ver outra coisa que eu vejo muito? História de suicídio na família. Forte sentimento de fracasso, quadro de depressão caracterizado por pensamento de suicídio. Aquela apatia crônica. Né? Apatia crônica. E o que acontece? Medo obsessivo de morrer, a pessoa fica doente. Meu pai envelheceu, ficou um tempo assim, ele viu o enterro, assim, olha, eu vou morrer. Começamos a orar com ele para reverter esse quadro. Ele preparou toda a documentação dele antes de morrer e mandou para a gente, se eu morrer, eles documentam tudo aí. Então, esse sentimento começa a brotar, a gente começa a ver que é uma situação, não é, maligna, de origem maligna, e precisa ser quebrada.
né? História de homicídios e crimes. Meu pai foi coronel, meu pai foi capataz, né? Sentimento de traz um sentimento de perseguição, traz perigos de morte contínua, medo, sensação contínua de morte, traz um ódio descontrolado a ponto de desejar a morte das pessoas, de você sentir que tem ou já teve tendências ao crime, não é? Colapsos mentais, desintegração, assim, que a gente chama de psicoemocional, causando internamento, depressão, a pessoa que tem dupla personalidade, a tristeza crônica. Muitas vezes você olha nos olhos dos nossos jovens, hoje a gente vê que aquele jovem não é feliz, tem alguma coisa incomodando, né? Solidão, fobia, pânico, já sabe que tem uma origem, na verdade, espiritual. Outra coisa que nós temos visto no meio dos nossos jovens hoje, problemas anormais e desvio na área sexual. A gente vai ver que existe todo um trabalho na mídia, todo um trabalho tentando tornar essas coisas comuns, não é? Normalizar, isso é normal. E nós vemos que, né, está existindo isso nos jovens, um desvio sexual desordenado, uma neurose sexual, apetite sexual incontrolável. Ou, quando não é isso, você vai ver impotência, frigidez, né, o apetite sexual ausente, até para poder mudar, tirar as pessoas da rota de Deus, tirar as pessoas da direção de Deus, para mudar a sua sexualidade. Então, nós precisamos começar a perceber que existe aí uma feitiçaria sexual que vai tirando essas influências malignas, vão começar a funcionar como um destruidor da sua vida, né? A gente precisa mover isso, quebrar isso, pedofilia, nós temos visto, transexualismo, travestismo, transferência familiar de comportamentos e de vícios, quadro familiar de morte prematura, né? Cadeias de caráter pecaminoso, de caráter hereditário. Nós estamos vendo repetir muito isso e a gente precisa começar a ver que existem as maldições. Aí você vai falar, mas puxa vida, o que eu fiz? Existem as maldições do passado, a maldição do presente, existe né? E nós muitas vezes estamos vivendo essas maldições sem termos conhecimento disso. A maldição do presente é aquela relativa aos pecados praticados pessoalmente e ainda não resolvidos na cruz. Maldição do passado, relativa a entidades praticadas, na verdade, atividade praticada não resolvida no passado genealógico, ou pela verbalização de pragas, de palavras de rejeição veiculadas por pais ou veiculadas por antecedentes. Então, o campo da maldição aqui é a linhagem. A ação dos demônios está restrita ao que é o parentesco. Então, muitas vezes se muda para um lugar, eu sei que a unção não está no lugar, a unção está sobre você, e eu creio que você, debaixo de um pacto com Deus, de uma aliança com Deus, debaixo de uma unção, você vai começar a influenciar aquele lugar, levar aquele lugar a ser melhor, porque a unção vai estar sobre você. Mas existem maldições territoriais, e se você não tiver com seus problemas resolvidos com Deus, essas maldições começam a tomar conta da sua vida, não é? Uma maldição nacional, estadual, municipal, não é? Esses crimes, eles começam a agir, essas opressões, essas consequências, esses crimes começam a agir na sua vida, oprimir a sua vida, oprimir a sua família, e nós precisamos, então, quebrar. Com o quê? Quebrar com reconhecimento, confissão e arrependimento. Então, nós precisamos libertar disso em nome de Jesus Cristo. Então, Éder, eu tenho uma coisa mais vasta aqui. Eu acho que o nosso tempo já está meio passado, né? Então, a gente precisa... Eu queria orar com o povo para a gente saber... Eu dei essa pincelada, você saber da necessidade de você identificar problemas na sua vida que não estão alinhados com a palavra de Deus e que a gente precisa quebrar isso. Então, muitas vezes nós não nos damos conta, nós não observamos, nós deixamos passar como uma coisinha. Olha, você é igualzinho seu pai, você é igualzinho, não é, o seu avô, você é igualzinho. E nós vemos essas situações e nós não nos damos conta de que isso é um problema, não damos conta de que isso precisa ser mudado, de que isso precisa ser refeito na nossa vida, que nós precisamos nos desligar, precisamos saber reconhecer que a maldição existe sim,
se reconhecer que um pecado não confessado, ele traz gravidade para a minha vida, né, para a minha família, que um pecado não arrependido, e que isso vai trazendo situações e vai dando legalidade ao diabo na minha vida, não é? Vai dando e ele vai ferindo você, e feridas são portas abertas para demônio na nossa vida. E nós vamos vendo o quê? Vamos vendo que as pessoas vão vivendo pacificamente com essa situação. Isso já é uma atuação espiritual. Eles vivem pacificamente com o problema, eles vivem pacificamente com a situação e eles não se importam mais. Muitas vezes acham até bonitinho aquela situação. Mas devemos entender que a maldição ela existe. Não é simplesmente você saber que o favor foi dado por Deus para as nossas vidas, mas que nós precisamos ir para a cruz, nós precisamos buscar na cruz de Cristo, no sacrifício que foi feito, a nossa, né, remissão dos nossos pecados. Precisamos ir lá e confessar, precisamos ir lá e dizer para o Senhor: os meus pais fizeram isso mesmo, fazer essa confissão por identificação, como Daniel fez, e buscar a nossa libertação, a libertação dos nossos familiares. Se você identificou no seu filho algum problema que você sabe que esse pecado não pode, né? Eu vou procurar na minha vida, vou procurar na vida do meu pai, procurar na vida da minha sogra, vou começar a procurar, né? Identificar a origem, vamos sentar, vamos parar, conversar sobre, não passe a mão em cima, converse sobre a situação, não é? Traga assim um confronto, olha, precisamos tratar isso, porque isso não é normal, fazer a pessoa entender que isso não é normal, principalmente os jovens. Precisamos começar a tirar deles essa conformidade. O que é? Não devemos nos conformar com este mundo. É você não viver em conformidade também. É você não achar que isso aí é normal para ele. Isso não é normal, não, gente. Acontece na vida de fulano, mas na nossa não pode acontecer, porque nós somos um povo, né? Nós somos sacerdócio real, nós somos um povo profético, um povo, uma geração que foi levantada para fazer a diferença, porque ele é diferente, nós temos um diferencial, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, e essas coisas não podem permanecer na nossa vida. Não pode ter legalidade, se permanece o que tem legalidade. Então, eu preciso cancelar a legalidade, anular todos os argumentos do inimigo, indo para a cruz. Indo para a cruz. Então, você vai ver, existem sim, trazem problemas sérios. Muitas vezes você vai ver até um modo de falar, até um modo de reagir, não é? Você vai entender que não somente as doenças, mas no seu comportamento diário, você vai começar a ver que você está sendo vítima também. Então, é tempo de nós orarmos e mover, né, na direção que Deus tem para a nossa vida. Eu posso fazer uma oração para encerrar, apóstolo Eber? Você me permite? Em nome de Jesus? Então, vamos lá. Senhor, nós estamos aqui para fazer a Tua vontade. Eu espero que essa superficial explanação possa ter esclarecido algumas coisas, irmãos, porque é um assunto muito vasto, mas eu quero te pedir, declarar que nós estamos determinados a seguir, meu Pai, a direção do Seu Espírito para a restauração da nossa personalidade. E eu te suplico que Tu nos ensine a todos nós que estamos aqui nessa live a fazer a Tua vontade. Leva-nos ao centro da Sua vontade para a nossa vida, nos mostre os Seus planos, porque nós escolhemos agora abrir mão dos nossos desejos, abrir mão da nossa liberdade de escolha, renunciar aos nossos próprios caminhos e planos e tomar a decisão de seguir o Teu caminho, de fazer a Tua vontade, porque nós Te conhecemos como nosso Senhor Supremo, como nosso Salvador, como nosso Redentor, e entregamos a Ti todo o nosso ser, mediante a nossa vontade, mediante uma decisão da nossa vontade, de toda a nossa vontade, nós devemos agora buscar em Ti libertação, porque eu sei que o Senhor, em buscar a Sua face, nós temos descanso, nós temos vitória. E eu quero rejeitar em nossa vida toda a prisão da nossa vontade. Eu recuso agora, anulo toda a atuação do erro, das decisões pela carne, pelo mundo, pela vontade do diabo, mas declaro que cada uma dessas pessoas que nos ouvem, a partir de agora, vão receber uma unção extraordinária, uma unção sobrenatural, para viver a vontade perfeita do Pai. Porque nessa vontade nós já temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, que foi feita uma vez para todo sempre. E a minha oração, eu clamo a Ti agora, que seja feita a Tua vontade em nossa vida desse modo tão perfeito como ela já foi feita no céu. E nós vamos viver para a Tua glória. Então, na autoridade, no nome de Jesus, na autoridade que nos foi designada por Ti,
segundo a sua palavra que nos diz para nós pisarmos serpentes e escorpiões. Né? Nós assumimos a postura de resistir e de expulsar todos os espíritos malignos com os quais nos envolvemos no longo da nossa vida. Eu tomo autoridade em nome de Jesus Cristo sobre todos esses demônios que operaram em cada circunstância e emito um decreto aqui, debaixo dos céus do Senhor, como o primeiro apóstolo dessa cidade, como autoridade espiritual aqui em Cachoeira de Macacu, debaixo desses céus. Eu tomo autoridade sobre esses demônios que operaram em cada circunstância e emito um decreto a fim de ficar registrado. Que em nome de Jesus Cristo nós renunciamos, amarramos, declaramos mudos e sem forças para resistir todos os espíritos malignos e no passado receber legalidade em nossa vida. Senhor, nós pedimos perdão a Ti por consciente ou inconscientemente. Temos feito aliança com espíritos malignos. Fora dessas vidas agora. Peguem suas trouxas e saiam definitivamente dessas vidas, levando com vocês todas as enfermidades, falta de recursos, pensamentos e sentimentos ruins. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque nós renunciamos agora toda a opressão. Renunciamos agora toda a influência de Satanás e seus demônios. E eu quero bloquear vocês na vida desse povo, em qualquer área da vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Pedimos aos seus anjos que estejam limpando os céus sobre essas famílias e sobre a posteridade deles. Que nós colocamos todos esses pecados diante da cruz de Cristo e recebemos o perdão de Jesus, anulando agora toda a culpa, toda a acusação, porque eu declaro que a nossa vida está lavada no sangue do Cordeiro, que todos os nossos pecados estão purificados, porque através do sangue de Jesus nós fomos redimidos da mão de Satanás e dos pecados. Nós fomos feitos justiça como se nunca houvéssemos pecado. Fomos santificados, separados para o uso exclusivo de Deus. Nós somos suas propriedades, portanto eu quebro agora todas as maldições. Levante suas mãos e diga, nós quebramos todas as maldições que vieram sobre nossa vida, sobre nossa família, nossa saúde, nosso ministério, nossas finanças, em nome de Jesus Cristo. Renunciamos também toda a maldição de miséria, de bancarrota e todos os tipos de bloqueio na área financeira, os quais vieram agir em nossa vida e nossa descendência. Cancelamos hoje todas as palavras de derrota que liberamos ou que liberaram sobre nossas vidas e colocamos hoje o sangue do Cordeiro perfeito, apagando e fazendo separação entre nós e os pecados dos nossos pais, pecados dos nossos avós, bisavós e tataravós, até a 4ª geração. Que o poder de manipulação quanto às nossas conquistas espirituais, ministeriais, familiares e financeiras seja paralisado agora e perca completamente a sua força de argumentação em nome de Jesus Cristo. E que essa mesma força, meu Deus, seja arrancada agora, definitivamente de nossa vida, nossa família, ministério e finanças, em nome de Jesus Cristo. Que haja um encerramento definitivo de todo o ciclo e regência dos comandos de morte, de doença, de ruína, de miséria, de escassez de endividamento, em nome de Jesus Cristo. Que o governo do Espírito Santo seja estabelecido em nossa vida, em nossa família, ministério e finanças, fazendo com que volte a fluir, meu Pai, em nome de Jesus. As fontes do Senhor. Volte a fluir a provisão espiritual, material, volte a fluir sinais, prodígios e maravilhas, conforme a vontade do nosso Deus, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus Cristo. Amém? O assunto é vasto, eu espero ter atingido aí assim o objetivo, não é? Mas para que haja a libertação de toda e qualquer maldição que vem passando pelas nossas vidas, é necessário que a base é o reconhecimento, confissão, arrependimento, desligamento total. Amém? Que Deus possa estar abençoando, quero agradecer de coração a oportunidade, Deus possa estar movendo na vida de cada um, dando entendimento, né? Levantando aí com força esse povo aí, apóstolo, para combater toda a malignidade, que nós fomos enxertados na mesma aliança aí pelo sangue de Jesus, que seja levantada uma equipe de excelência, de valor, para poder combater toda a praga do diabo, que essa geração esteja atenta para levantar uma nova geração aí debaixo de muitas e muitas bênçãos. Amém? Um abraço bem apertado para você, um beijo no coração aí de todo esse povo abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Fica com Jesus, um abraço apertado. Oi. Assim, a gente não costuma comentar palavra nenhuma, até porque para não cair no erro de repregar o que foi pregado, mas eu quero só deixar aqui, e uma das palavras que foram colocadas sobre esse abrir portas, e eu sei que a gente está ligado, e uma dos ministérios é abrir portas e fazer conexão. Eu queria que o senhor pudesse, né, deixar aí
a cidade que o senhor mora, o lugar do Rio de Janeiro, porque tem muitos irmãos do Rio aqui. Se o senhor puder colocar no comentário, se o senhor quiser, lógico, o número do telefone, porque tem Uhum. várias galeras que estão, às vezes, procurando, né, essa dinâmica apostólica, e eles estão sedentos por isso. E assim, o senhor pode falar de que região o senhor é, da onde o senhor está ministrando? Então, eu sou de Cachoeiras de Macacu. O pessoal do Rio aí é como quem vai para Friburgo, né? A primeira cidade antes de chegar a Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. E moro em Papucaia, congrego em Cachoeiras de Macacu, são distritos coladinho, né? E as pessoas podem ligar para mim a hora que quiser. Posso dar o telefone aqui, não tem problema não? Pode colocar aí. Daí eu escrever também, se quiser. Tá, é 21 995246710. Mas eu vou deixar nos comentários aí também, entendeu? 995246710. Pode ligar, pode quiser algum esclarecimento, a gente vai estar, né, orando. Eu tenho buscado assim diante do Senhor, porque eu tenho aprendido muitas coisas também com o apóstolo José, tem me ensinado muitas, sabe disso. Uma das coisas que eu aprendi com ele é que para a gente ter autoridade no mundo espiritual, a gente precisa ter humildade, não é isso, Éder? E ela, como é que começa isso? Reconhecimento que nós somos pecadores. Reconhecer que nós carecemos da graça, porque Deus só vai agir quando você receber necessidade, entender a sua necessidade dele. Então, tá aí o foco. O diabo tem feito muita coisa, mas o poder de Deus está liberado sobre nossa vida. Esse é um tempo de, sabe, de excelência. Nós vamos viver o melhor de Deus. Nossa família vai entrar numa atmosfera de grande vitória. E isso não vai ser assim com uma varinha mágica, pim, mas vai começar com cada um de nós. Cada um de nós vai ser usado como instrumento, como ferramenta poderosa do Senhor para restaurar nossa família, em nome de Jesus. Amém? Querido, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe grandiosamente. Amém. Tá? E no Rio vai ter que vir passar aqui para comer uma galinha com batata. Amém. 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 Muito obrigado e obrigado por ministrar essa palavra tão complexa de uma maneira tão simples para que a gente possa entender. Foi assim espetacular. Muito obrigado. Que o Eterno que o Eterno te abençoe e que você possa ir Amém. fluir. Foi, como disse, uma palavra cirúrgica, uma palavra complexa, mas ministrada de uma forma tão compreensível, tão simplificada ao entendimento de todos. Show de bola. Obrigado, viu? Um grande Mas, abraço. tá, beijo. Fique com Jesus. Amém.